Olá, olá, olá pessoal. Hoje vamos ter uma aulinha sobre VirtualBox para a gente poder fazer as máquinas virtuais. Durante o curso eu já tinha explicado essa aula, essa questão de máquina virtual, só que eu vou voltar a falar sobre ela, explicando um pouquinho mais detalhado sobre como criar, passo a passo, e executar uma, como funciona. Bom, a máquina virtual ela se baseia na sua máquina física, obviamente. Então você tem as limitações que a sua máquina física vai te oferecer. Vamos supor, se eu tiver 4 GB de memória e executando um Windows 7, eu vou precisar separar pelo menos 1,5 GB a quase 2 GB para continuar mantendo a minha máquina física funcionando sem problema, o meu Windows 7. Sobrando assim para mim 2 GB de memória para trabalhar com a máquina virtual. E aí eu posso fazer duas máquinas com 1 GB de memória cada, bem como eu posso fazer quantas máquinas virtuais eu quiser. O problema é na hora de executar ela, certo? Essa memória ela só vai ser utilizada quando você executar a máquina virtual. Se você não ligar ela, sem problema, não vai ter nada acontecendo. A sua memória não vai estar sendo utilizada. Isso aí tem que ficar bem claro. Aqui vocês já estão vendo que eu já tenho 3 máquinas virtuais criadas. Aqui tem uma visão geral, né, da máquina virtual. Então o Windows XP eu criei com 512 MB. Aqui a questão da placa de vídeo, se está com boot, né, se está com um CD já colocado, e etc. O Ubuntu também com 512 e o Windows 8 com 2 GB. E eu separei dois núcleos do meu processador para trabalhar nele. Por que isso? Porque o Windows 8 exige muito mais do que o XP e o Ubuntu, certo? Então no meu caso aqui, eu tenho 6 GB de memória, então tem sobrando bastante. E os 4 núcleos eu posso dividir entre as máquinas virtuais. Lembrando que isso vai deixar a sua máquina normal, sua máquina física lenta. Tá? Isso a gente tem que lembrar. Então para criar uma nova, eu estou usando o VirtualBox, que é gratuito, fácil de baixar, tranquilo. Então sem problemas quanto a isso. Deve estar uns 90 MB ultimamente. A máquina virtual você vai escolher um nome, esse nome não vai adiantar para muita coisa, tá? Então no nosso caso aqui eu vou instalar um Windows Vista. Então, vou escrever aqui o Windows Vista. Percebam que ele já faz a verificação e consegue já te exibir qual Windows você vai instalar. Isso aqui também não vai influenciar em muita coisa, tá pessoal? Pode estar com o próximo. E aqui é o espaço onde você escolhe a memória, tá vendo? Ele mostra o mínimo de memória e o máximo, que é o que você tem. E ele percebam que ele tem esse nível de coloração. No vermelho significa que não é interessante você colocar, porque a sua máquina física vai ficar um pouquinho debilitada. Ela pode dar sim algum erro, como uma tela azul e etc. Aqui já é uma área por sua conta e risco, e aqui é a área que vai ficar totalmente sem problema. Ou seja, eu tenho 3 GB aqui praticamente livre para usar. 3,5 GB, percebam. Com o Windows Vista, que usa bastante memória, eu vou colocar 2 GB só para a gente instalar. Beleza, dando como próximo aqui. A parte do disco rígido, você vai ter que criar um novo disco. Ou você pode usar um disco atual e formatar ele, tá vendo? Eu posso usar o do Ubuntu, o do Windows 8 ou do XP. Lembrando que eu vou acabar influenciando nas outras máquinas, certo? Então eu vou criar um novo. Esse aqui é o tipo de disco virtual, certo? Tipo de arquivo que a gente tem o NTFS, o FAT, etc. Na máquina virtual eu fico com esses tipos aqui. Eu confesso para vocês que eu nunca usei outro tipo a não ser o que já vem por padrão, que seria esse VirtualBox Disk Image. Eu recomendo ele porque eu nunca tive problemas, então acho que daí não tem muito o que falar. Essa questão de dinamicamente alocado e tamanho fixo, vocês derem uma lida aqui, seria basicamente você vai estabelecer um tamanho fixo para sua máquina virtual, então não vai poder ser alterado, por exemplo. E o dinamicamente alocado ele vai ocupar espaço no seu HD físico comum conforme a sua máquina virtual for precisando. Então esse geralmente é a melhor opção. Então só dá próximo. Aqui ainda é a questão do nome. E aqui é o tamanho realmente do seu HD virtual, né, que você vai usar. 25 GB para o Windows Vista dá tranquilo, porque a gente só vai criar ele para demonstrar. Então no criar. Beleza, já está aqui meu Windows Vista.
Essa opção de vir aqui em configurações e mexer um pouco nele, não é preciso, certo? Então tem aqui a questão de avançado e tal. No sistema eu posso escolher alterar a memória, que é a ordem, a sequência do boot. Meu processador, vocês estão reparando, ó, eu posso pôr até 4 CPUs. Se eu mudar para 2, eu vou ter que habilitar uma opção aqui na placa-mãe, que é esse IO a PIC aqui, ó. Aí pronto, ficou sem erro. No meu caso eu vou usar um processador só, sem problema. Isso aí é para quem tem Core 2 Duo, Dual Core, aí poder fazer essas opções. Quem tem um processador simples não vai ter como alterar isso aqui. Na questão do monitor, é o vídeo, quanto que ele vai usar para memória. Para quem for colocar o Windows 8, Windows 7 ou Windows Vista, é interessante aumentar isso aqui e habilitar o 3D, para que ele fique um pouquinho melhor na hora de usar, tá? Tranquilo aqui. Armazenamento, a questão de você escolher qual vai ser o seu CD, certo? Se você vai colocar uma mídia lá na sua máquina comum, na sua máquina física, ou se você vai executar uma imagem ISO. Se for executar uma imagem ISO, você pode selecionar aqui um arquivo virtual. Então aqui no meu caso eu vou ter o Windows Vista aqui, ó. Vou abrir. Ou para quem tiver for usar uma máquina, um disco físico lá no computador, vai escolher uma das suas duas unidades, ou da sua única unidade que vai ter drive do hospedeiro. Beleza, eu já selecionei minha imagem ISO, que não preciso mexer por enquanto, tranquilo. Iniciando ela. E aqui vai conforme a sua máquina agora, certo? Pode ser que seja rápido, pode ser que isso demore bastante. Vai realmente de cada um. E bacana, ele executou a minha máquina virtual. Nisso, se vocês repararem aqui, eu vou executar. Ele está consumindo a memória que eu separei, percebam. E o processador começa a trabalhar muito mais, com certeza. Então tá aqui tranquilo. A parte da formatação normal, como se fosse uma máquina física realmente. Vou instalar aqui só pra... Vou nem instalar, só vou começar a formatação. Pra vocês verem aqui a parte do HD. E os 25 GB que eu separei como unidade virtual. Posso criar uma nova partição, posso dividir isso, tá? Posso fazer duas partições, por exemplo, sem problema. E a instalação comum. Bom, pessoal, acabou a instalação, tá começando a preparar para iniciar e tal. E vale lembrar também que enquanto a gente está executando uma máquina virtual, eu posso vir aqui e ligar outra. Tá? Então vamos supor, eu posso vir aqui e iniciar o Windows XP, desde que a minha memória seja suficiente para executar ambas as máquinas virtuais, além do meu Windows que já está rodando aqui paralelo. Tá? Então, ó, por exemplo, o meu XP aqui está com um probleminha, com um defeito nele. Então, quer dizer, eu consigo até treinar aí a reparação de Windows através da máquina virtual. Para fechar, eu tenho essas opções de desligar a máquina, que é aquela opção direta, né? Como se alguém tivesse tirado a tomada. Se eu tivesse dentro do Windows, eu teria a opção aqui enviar o sinal de desligamento, que seria como se você tivesse apertado no desligar realmente, e o salvar o estado da máquina, que ele salva e quando eu quiser voltar, ele volta da onde eu parei aqui desse ponto. Deixa eu tentar iniciar o Ubuntu para pelo menos a gente poder aparecer outra máquina rodando junto. Percebam que a máquina fica bem lenta quando eu tenho já uma máquina virtual rodando. Então quer dizer, eu já estou com 2 GB ocupados de memória e estou colocando outra funcionando. Aqui eu percebi que o Windows Vista está aqui, está terminando a instalação. Eu vou rodar o do Ubuntu, que eu acho que o do Ubuntu tá funcionando, só não tá... O do Ubuntu tá com tela cheia aqui, deixa eu... Aí. Então tá aí, eu tô rodando o Ubuntu, o Windows Vista, tá com o VirtualBox ali se eu quiser iniciar mais. E vamos ver se dá pra... Aí aqui ajeitar. Bom, funciona praticamente igual a um PC. Tem gente que tem um pouquinho de problema na hora de colocar um pendrive. Se quiser colocar o pendrive para funcionar na máquina virtual,
E aí tem que instalar alguns extras do VirtualBox, mas é muito simples, certo? Só de escolher a opção de instalar o extra aqui, ó, instalar adicionais para convidado, é muito facinho de mexer. Tá, então o VirtualBox não tem segredo. Então tá aí, tá rodando os dois. O Ubuntu vai ter que instalar, por isso tá demorando, tá? Ele não tá instalado. Eu usei ele para teste só. O bacana da máquina virtual, pessoal, é que você pode usar ela, por exemplo, eu não sei se, mas a maioria do pessoal usa, eu também já cheguei a usar, hoje não faço mais isso, mas eu rodava no começo, quando eu não gostava tanto do Linux, eu cheguei a instalar o Windows 7, né, normal, e rodava uma máquina virtual do Linux para eu poder aprender, acostumar, ver se eu gostava e tal. E aí, depois de um tempo que eu acostumei, no Linux também tem, tá, essa versão do VirtualBox para Linux. E aí eu instalei o Linux como base e instalei a máquina virtual para rodar o Windows na máquina virtual para quando eu precisar, só alguma coisinha básica. Então quer dizer, é possível sim, sem problema, tá? Executar no Linux também. Então tá aí, tá executando o Linux, o Windows Vista tá aí, sem problema. Quanto a alguma dúvida, pessoal, pode postar aqui mesmo no YouTube, que por enquanto vai ser por aqui o nosso canal de conversa. Mais pra frente tem um projetinho pra acontecer, vamos ver se vai dar certo. Bom, acredito que seja isso. Algum probleminha, por favor, deixe um comentário, não esqueça de clicar em gostei e se inscrever no canal, que vai ter muito vídeo ainda, muito tutorial para apresentar para vocês. Um abraço e até mais.